Fala galera, Eduardo na área. Hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente faz, que é o quão forte você tem que ser para lutar jiu-jitsu. Bem, para responder essa pergunta a gente tem que fazer algumas considerações. A primeira dela é que jiu-jitsu é um esporte baseado em técnica. Então não existe exatamente um nível de força que você tem que atingir. Uma prova disso é que o jiu-jitsu é o único esporte de combate que tem a categoria absoluto. Isso é impensável em esportes que dependem de força, por exemplo, como levantamento de peso. Você tem esportes onde as pessoas são excluídas do esporte por não ter o tipo físico ideal, então esportes que dependem de força bruta, futebol americano, essas coisas, você vai pegar atletas só acima de 1,90 m, 2 metros, porque eles conseguem ter uma força máxima, ou você vai pegar esportes que dependem de força relativa, como ginástica, você vai ter que ter atletas muito pequenos, porque os atletas grandes não conseguem ter aquela força relativa. E mesmo nas lutas, você vai pegar os irmãos do jiu-jitsu, o wrestling e o judô. É impensável fazer uma competição com peso absoluto. Os atletas menores simplesmente não iriam desempenhar bem. E você tem o exemplo do ADCC do ano passado, 2019, onde o Lachlan Giles, um atleta que competia na categoria até 77 quilos, conseguiu superar muitos atletas de 100 quilos. Então, falar que você precisa exatamente de um nível de força para lutar jiu-jitsu seria um absurdo. Mas, apesar disso, força não é ruim. Você vai ver, principalmente agora, a nova geração de atletas, você vai ver atletas cada vez fisicamente mais fortes na elite. Então, você vai pegar Gordon Ryan, Nicolas Melegali, o Hulk, mesmo os caras mais antigos. Então, se você vai pegar Leandro Lo, até mesmo se você for pegar lá no começo, o que o pessoal fala de old school, o próprio Roger Gracie, que era um atleta muito alto e aparentemente era muito mais forte que os adversários dele. Então, apesar de não ser necessário uma força para se praticar jiu-jitsu, você vê que quando o nível chega muito alto e a diferenciação técnica entre os atletas é pequena, força parece fazer a diferença sim, e você tem uma geração de atletas novos praticando cada vez mais ganho de força, ganho de condicionamento para desempenhar bem o jiu-jitsu, para desempenhar a técnica deles de maneira mais eficaz com outros atletas que vão oferecer uma resistência também alta pelo nível de força. Mas outra coisa que a gente tem que considerar é que força não é uma característica só. Então você tem força resistida, então quantas vezes você consegue fazer um esforço, força isométrica, que é outra característica muito importante no jiu-jitsu, que é quando você consegue manter seus músculos contraídos numa posição. Você tem potência de força, que é o quanto você consegue acelerar um objeto pesado. Você tem potência, que é o quanto você consegue fazer a aceleração máxima. Você tem força máxima. Aqui a gente vai falar de força máxima. Os clássicos movimentos de academia, supino, agachamento terra. Por quê? Porque é muito difícil que você não tenha as outras características de força quando você tem uma força máxima alta. Ela tem a maior correlação com os outros tipos de força. Então, mesmo que você tenha uma potência baixa em relação à sua força máxima, se você tiver uma força máxima alta, provavelmente você vai estar bem de potência. Por isso que a gente está usando esse critério aqui para falar de força máxima. Mas então, vamos falar de números. O quão forte você tem que ser para ser um lutador de jiu-jitsu. Bem, eu vi alguns desses lutadores de elite, André Galvão, vi mais ou menos os dados e um pouquinho da minha experiência de outros esportes, assim. Uma boa notícia é que o lutador de jiu-jitsu não precisa ser muito forte. Se você comparar esses atletas de elite, que são os mais fortes, 1% melhores do jiu-jitsu, em relação a jogadores de futebol, levantadores de peso, eles são relativamente fracos. Então, assim, você precisa de muito pouco ganho de força para se tornar uma elite de condicionamento no jiu-jitsu. O que a gente está falando aqui, a gente vai citar os levantamentos básicos. A gente está falando para um homem de 2 vezes o peso dele no agachamento, de 1,5 vezes o peso dele no supino e de 2,5 vezes no terra. E a puxada, você pode falar de uma pessoa que consegue fazer ou uma barra com metade do peso corporal de lastro, ou para os pesos pesados, que
tem uma dificuldade maior por causa dessa força relativa de fazer barra, você está falando de uma remada com o mesmo peso de supino, 1,5 vezes o peso corporal deles, com uma forma pelo menos decente, assim, sem roubar muito. Para mulheres, essas cargas diminuem um pouco. Você está falando mais ou menos de 1,75 vezes o peso corporal no agachamento, 1 vez o peso corporal no supino e 2,25 vezes o peso no deadlift, no levantamento terra. E a barra também, fazer uma barra com 1,25 peso corporal ou uma remada com 1 vez o peso corporal. Mas, então dá para ver que esses valores são relativamente tranquilos, e daí, isso não que seja um critério absoluto, vai ter gente melhor, vai ter gente que não tem essas categorias, esses níveis de força imediatamente, mas pode buscar eles, mas isso é uma boa pauta para propor seu treinamento físico. Então um atleta que, por exemplo, tem 1 vez o peso dele no agachamento, ele precisa usar o período entre competições dele para ganhar força. Enquanto um atleta que vem de uma experiência de treino de força, então ou ele já praticou rugby, ou ele era um levantador de peso, adorava academia, ele pode dedicar o treino de condicionamento físico dele para ganho específico de condicionamento. Ele não precisa ganhar mais força máxima, então ele pode usar esse tempo primeiro para lutar mais jiu-jitsu e depois para fazer treinos de ganho de condicionamento metabólico, de ganho de potência. Então isso daí não é um guia absoluto de passou ou não passou, mas uma forma de balizar como os treinos de um atleta podem ser direcionados para ele render melhor no jiu-jitsu, tendo pelo menos uma base de força mínima para ser elite no jiu-jitsu, e a partir daí ganhar condicionamento usando essa base de força e aplicando isso de maneira técnica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se tiverem mais dúvidas, posta nos comentários aí, eu vou responder sempre. Falou, tchau, tchau!